Fala aí, pessoal. Canal Tricolasse por aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Esse é o último vídeo de resenha do ano. Depois tem essa semana que é antes do Natal, mas que é uma semana loucura para quem trabalha, como eu, para você que trabalha, e dependendo do que com trabalha, né? Aí, o tipo de ocupação e dificuldade que vai ter. Não tem mais futebol rolando. O futebol vai voltar com os campeonatos estaduais em meados de janeiro. A gente vai voltar a fazer vídeos ali para falar do dia a dia do clube, e fica aqui esse vídeo que é uma tentativa de resumir o que a gente teve em 2024 e o que esperar para 2025. Só que hoje calhou de ser o dia em que todo mundo resolveu fazer um pouco de bagunça dentro do São Paulo também, né? Então vamos tentar organizar por partes. Primeiro, eu falei um pouco no vídeo do último jogo sobre o que foi 2024. Não cheguei a comentar o ano, mas eu fiz aquela observação de que um clube do tamanho do São Paulo não tem que comemorar sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Você tem que ficar satisfeito porque pelo sexto lugar você está na Libertadores. No caso específico deste ano, por causa do Botafogo e do Flamengo, a sexta posição acaba dando para o seu time a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que é ótimo, que poupa de ter que mobilizar o time mais cedo para um campeonato importante, e em tese dá tempo de você se organizar melhor para criar um time melhor. É só isso que tem. De resto, eu termino o ano bem frustrado, porque eu acho que a gente tem que ter honestidade com o que a gente pensa e com o que a gente diz. E muita gente não foi honesta com o que disse ao longo do ano, pregando um tipo de situação no início do ano e terminando o ano satisfeito. Ah, não, tá tudo bem, tal. Não tá tudo bem. O São Paulo foi projetado no começo de 2024 para ganhar título, para pelo menos repetir uma Copa do Brasil. Sabia-se que haveria dificuldade no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, mas pelo menos tentar ganhar de novo. Ainda que eu acho que ganhar repetido a Copa do Brasil não fosse exatamente a coisa mais legal do mundo, mas talvez fosse o que daria. E a gente está terminando um ano dizendo que o time do São Paulo é isso mesmo. Só que a gente começou o ano com muita gente garantindo que o elenco do São Paulo de 2024 era mais forte que o de 2023, era mais qualificado. O Carpini saiu por causa do pensamento de muita gente, ele tinha nas mãos o melhor elenco do São Paulo dos últimos anos e não conseguia fazer andar. Aí veio o Zubeldia, que organizou um pouco melhor a coisa, mas também não deu nada para o São Paulo. Também não deu título, também não fez o São Paulo subir na tabela do Campeonato Brasileiro até um patamar melhor, porque o São Paulo teve chance de tentar pelo menos ficar num G4. Teve algumas chances. E perdeu essas chances ao longo da disputa do torneio. Em alguns resultados ridículos. 2 derrotas para o Cuiabá, uma derrota em casa e um empate jogando muito mal contra o Juventude, o empate com o Criciúma podendo ganhar. Resultados como a derrota, aí ok, o time é muito forte, mas o São Paulo tomou um vareio do Internacional dentro de casa que não se toma, né? Então, era um time para estar preparado num nível que pudesse mantê-lo pelo menos dentro do G4. No entanto, em alguns momentos da caminhada, o próprio Zubeldia fracassou no que pretendia fazer. Apesar de ser muito bom, apesar de eu continuar entendendo que ele tem que ficar, mas não dá só para abraçar e passar o pano. Teve problema. Teve problema. E o elenco não é o mais forte dos últimos anos. Isso é o que disseram. O que eu estou criticando é terem dito isso para depois esquecerem isso e falar que está tudo bem.
Como eu nunca acreditei nisso, para mim é mais fácil até de entender o sexto lugar, mas não de comemorar. Comemorar não. O São Paulo é muito grande para comemorar sexto lugar. E aí a gente vem com a pergunta do que vai acontecer em 2025. Bom, eu estou muito preocupado, não confesso que estava menos do que estou, mas por alguns sinais que são dados que são preocupantes. Um desses sinais foi dado hoje e ninguém se tocou. É consenso que o São Paulo precisa de um jogador de articulação, organizador de jogo. O São Paulo não tem esse jogador. O que o São Paulo poderia ter, que é o Rodrigo Nestor, infelizmente não evoluiu. E honestamente, eu acho que daqui para diante ele não vai evoluir mais. Não dentro do São Paulo. Para essa função. Ele era o cara que estava sendo desenhado, talhado, pensado para essa função. Não resolveu. E o São Paulo não tem esse jogador. E eu continuo achando uma tremenda injustiça quando pegam no pé do Luciano, porque o Luciano usa a camisa 10. Ele não joga na função, na posição e não tem a pretensão de ser um meio armador. A gente tem que parar de ver futebol assim. Ah, ele usa 10, então ele é o meio armador. Não, ele usa 10. Só isso. O França já usou a 10 uma época, pouco tempo, mas usou. E era centroavante. Foi a camisa que acharam que ele deveria usar. Eu não gostei, eu acho que como a camisa 10 tem uma simbologia grande em alguns times e no São Paulo não é diferente, dar ao Luciano era meio como vestir a roupa do ídolo máximo. Né? E por mais que eu goste do Luciano, mais do que a média dos torcedores, ele não é ídolo máximo e ele não tem essa posição. Mas deram a 10 para ele, para fazer uma média. Só que ele nunca foi meio armador e não é. Ele é um segundo atacante e é escalado assim. Quem insiste? Porque senão você olha para o Luciano como um meio armador ruim. Não, ele não é ruim porque ele é meio armador. Ele é um bom atacante, ele é o artilheiro, de novo, do São Paulo no ano. Agora, um organizador de jogo central, o São Paulo não tem. O São Paulo organiza seu jogo pelos lados. Que não é errado. Tem isso também. As pessoas que veem futebol de um modo muito estático, elas costumam fazer esse tipo de raciocínio. Você tem que ter um meia, um jogador que fique no centro do campo e dali sirva bolas para o lado direito, para o lado esquerdo, para o meio do ataque e que vá tentar o chute. Futebol assim não existe mais. Futebol estático morreu. O futebol precisa de movimento. E com movimento, você organiza, articula, arma o seu jogo pelos lados. Arma o seu jogo com o zagueiro. Há uns anos atrás, chamavam de improvisar. Não, tá improvisando o zagueiro como. Não! Não, o zagueiro pode armar, pode começar a jogada. O volante que vai buscar naquela famosa saída de 3 pode organizar jogo. Isso tudo está dentro das possibilidades. A questão é que você precisa variar. E o São Paulo hoje não pode variar porque ele não tem jogador de outra função. Ele não tem um jogador que faça esse tipo de organização. E ele precisa, por causa das características de jogadores de ataque que o São Paulo tem. Eles precisam ser servidos. Bom, e aí o Eduardo, que é um bom meia, porque as pessoas estão esquecendo que o Eduardo só não é titular do Botafogo porque ele machucou no ano passado gravemente. E depois o Almada veio para esse ano. Por isso o Eduardo não é o meia principal do Botafogo. Mas o Eduardo é um jogador de meio muito bom e que quando era ele que estava lá no meio do Botafogo como titular, ele fazia o time render. Fora que ele tem uma característica muito interessante. Ele tem um bom chute de fora. É um jogador que complementaria algo no ataque do São Paulo que não existe. Por causa daquela dificuldade de entrada na área, o São Paulo precisa chutar mais de fora e não tem quem faça isso. O Eduardo seria esse jogador. O Eduardo não custa nada. O contrato do Eduardo com o Botafogo acabou.
O São Paulo foi lá buscar o Eduardo? Não foi. O São Paulo passou um mês dizendo que estava negociando com o Oscar. Um erro, porque deixou vazar a informação e o negócio não se concretizou. Tratou como negociação em andamento e em evolução e ela não evoluiu. E o tapa na cara foi, nessa semana, o Oscar dizer para o jornalista André Plihal, grande Plihal, que ele não vem para o São Paulo por motivos pessoais. Então o São Paulo conversou com um cara quase 2 meses e não sabia que ele tinha motivos pessoais para não vir para o São Paulo. Que organização, hein, senhores? E está indo um bom meio embora do Botafogo, sem custo. O único custo é o salário, mas aí você conversa. Porque o São Paulo não foi atrás. A última informação é que está negociando do Cruzeiro. Vai para o Cruzeiro? Não sei. Pode vir para o São Paulo ainda? Como eu não sei se vai para o Cruzeiro, pode. Mas você viu notícia envolvendo consulta do São Paulo ao Botafogo pelo Eduardo? Não viu, porque não teve. Então esse é só um exemplo. O São Paulo é capaz de, daqui a pouco, gastar com um jogador comum de meio de campo por causa das exigências da torcida e do técnico. O São Paulo não vai estudar o mercado para trazer o jogador. Se o São Paulo estudasse o mercado, ele não traria o Santiago Longo, nem o Jamal Lewis. O Santiago Longo que não funcionou e o Jamal Lewis que quando jogou muito mal. E já vai ficar lá para a Inglaterra. Esses são os jogadores que o São Paulo trouxe no meio do ano. Só para dar uma satisfação para a torcida de que estava trazendo alguém. Ridículo, né? Ridículo. Agora, por que o São Paulo não está fazendo isso? Por causa das coisas que aconteceram hoje. Quer dizer, na verdade, que vem acontecendo essa semana e culminaram numa grande confusão hoje. Qual seja a diretoria do São Paulo se viu dentro de um turbilhão porque ontem, numa live no canal UOL, num programa do canal UOL, o Paulo Vinícius Coelho contou que o departamento de futebol de São Paulo havia se queixado de que o teto de 350 milhões de reais para o futebol em 2024 era insuficiente para manter o São Paulo funcionando no departamento. E que, por isso, o departamento de futebol de São Paulo, atenção, não a sua diretoria, apenas o departamento de futebol, procurou o Fundo Galápagos, que é essa empresa que está organizando o tal popular, o famoso FDIC aí, o Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, para tentar salvar o São Paulo, para dizer, olha, 350 milhões que é o que vocês estão dizendo que eu posso gastar, não dá para fazer futebol. Isso deu confusão. Deu confusão porque o departamento de futebol, em tese, sabia que só teria esse teto. Quando o conselho aprova a adesão ao fundo, que aconteceu no mês de setembro, o que você supõe? Que o clube inteiro sabe quais são as condições. Se o departamento de futebol sabe quais são as condições e mesmo assim foi pressionar o fundo por mais dinheiro, sendo que um dos aspectos mais claros de quando o São Paulo fez essa aprovação era de que haveria um teto de gastos. Então, se você buscar mais dinheiro, você vai furar esse teto. Das duas, uma, você está sabotando o clube ou você foi sabotado pelo presidente do clube. O presidente é o autor da ideia do fundo. O fundo foi aprovado pelo conselho. O fundo contém uma série de regras para que o São Paulo não perca direito ao acesso a esse dinheiro. Uma das regras é respeitar um teto. Esse teto, segundo o departamento de futebol do clube, inviabiliza o futebol para 2025. Ora, se o departamento de futebol está dentro do clube
e o clube aprovou sabendo que haveria um teto, por que o departamento de futebol está reclamando do teto? Ele não foi avisado? Se ele não foi avisado, o presidente não quer que ele saiba que é desse tamanho o teto, não é isso? Se ele não foi avisado, o presidente não avisou ao clube direito. Agora, se ele sabe e mesmo assim vai ao fundo para reclamar que aquele dinheiro não dá e faz isso sem o presidente, então esse departamento está sabotando o que foi definido pelo presidente. Se isso não é uma sabotagem ao que foi definido pelo presidente, e o presidente continua calado, então ele é o cara que está sabotando o clube. E o seu departamento de futebol. Aí, isso virou uma grande confusão. Porque passou-se a especular que havia o desentendimento interno no clube, que o Carlos Belmonte, diretor de futebol, e o Júlio Casares não se entendiam mais. E aí eu até fiz uma postagem na tarde de hoje. Se realmente não há entendimento, se o Belmonte, que é o diretor de futebol, não concorda com o que foi decidido pela diretoria do clube, pelo conselho do clube, relativo ao valor do tal FDIC aí, e está tumultuando o ambiente, então é obrigação do Júlio Casares demiti-lo. Aí mais tarde aparece o Júlio Casares numa foto com Belmonte, Chapecó, Rui Costa, todos os outros diretores do São Paulo, para dizer, estamos bem. Bom, então, estão bem. Então a gente vai voltar à pergunta anterior. O departamento de futebol sabia que tinha esse teto? Se sabia, por que agora está de novo dizendo que não vai dar para respeitar o teto? Essa pergunta acabou, apesar da foto bonita, não sendo respondida. Significa dizer o seguinte: São Paulo vai renegociar com o tal fundo para obter mais autorizações? Ué, aí o fundo vai pular fora? Ou nunca foi negociado nas bases que eles disseram? Você percebe? Falta muita informação. Então a informação que havia antes é o São Paulo, e para quem não entende o que é, só uma explicação muito rapidinha. Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, é o tal FDIC aí. O São Paulo vai aportar um valor, que se eu não me engano era de 200 milhões de reais, não é isso? O que acontece com esse valor? O fundo capta, o conselho do clube autoriza a esta gestora financeira a captar recursos para montar este fundo. E o que acontece com esse fundo? Você vende a sua dívida para esse fundo. Você tem uma dívida, no caso do São Paulo, as chamadas dívidas de curto prazo, são aquelas dívidas bancárias que você tem que pagar amanhã, que não dá para você ficar rolando e ganhando mais prazo, e que vem todo mês e que estão quebrando o clube, porque o clube já tem um rombo de quase 200 milhões, inclusive. Então o que você faz? Você vende a sua dívida. O cara vem com esse valor, compra a sua dívida, né? Aí você fica, em tese, livre desse buraco. Você vai ter que pagar o fundo, evidentemente, você vai ter que compensar o fundo. Mas você se livra dessas dívidas por um tempo. No caso, o prazo de São Paulo são 5 anos. 5 anos em que você vai reorganizar as finanças com esse dinheiro que entrou para você. As outras dívidas, que são imensas, podem ser roladas, por isso que elas não são contempladas. Aí você pega esse dinheiro e começa uma reorganização financeira no elenco. Então daí começa. Você vai ter que diminuir salário, você vai gastar menos com contratação, para que a sua receita que possa se combinar com esse valor do fundo. Você não ultrapassa esse valor e você começa a gerar recursos a partir da sua atividade normal de todos os dias como clube de futebol, até que você esteja saneado e aí você possa voltar a investir pesado.
Você vai usar esse dinheiro só para se reorganizar. Basicamente é isso. Mas para quem pergunta como é que surge o dinheiro, é assim. O fundo vai lá, compra a sua dívida, ele põe um dinheiro à sua disposição, assume os papagaios que você tem, evidentemente ele vai ser compensado por isso, e te dá o dinheiro para que você faça esse investimento, essa reorganização. Você pode usar esse dinheiro para comprar jogador, inclusive, mas ele não pode ultrapassar um teto. E aí ele estabelece, você vai ter o orçamento, por exemplo, do ano que vem. Você vai ter uma previsão de gastos para o clube, e entre essa previsão de gastos, entre os valores previstos, estará lá o valor que você vai gastar com o futebol. O Departamento de Futebol de São Paulo tem um teto de 350 milhões de reais, mas diz hoje que é pouco para administrar o futebol da equipe para o ano que vem. Só que se é pouco, não tem o que fazer, porque você já contratou o fundo. Então, ao longo desses últimos dias, vem surgindo essa conversa. Não, é que aí conversa e pede. Bom, você vai pedir mais, cara. A tendência é os caras abandonarem o barco. Isso aqui não é sério. Você nem começou a usar ainda, porque o dinheiro ainda está sendo captado. E você já está querendo mais. Então não vai dar certo. Aí é que surgiu a última história, que o PVC falou ontem, que corria nos bastidores uma história que dizia o seguinte: o presidente Júlio Casares do São Paulo sabe que a situação não é boa, vai deixar o clube se sufocar, e aí, quando todo mundo estiver pedindo água, ele vai dizer o seguinte: meus amigos, não tem jeito, nem o fundo salva. A única coisa que salva o São Paulo é uma SAF. Aí ele vai tentar convencer o conselho de que o São Paulo precisa aprovar uma SAF, e esses mesmos bastidores dizem o seguinte: o São Paulo conseguindo vender o futebol para uma SAF, o CEO do futebol seria o Júlio Casares. Olha que beleza. E isso desdobra um segundo e um terceiro problema. Na verdade, é um segundo com uma outra variante, que diz o seguinte: lá atrás, quando essa diretoria assumiu, negociações indicavam que o Carlos Belmonte está na linha de sucessão do Júlio Casares. No dia que ele sair da presidência, o Belmonte pode ser candidato a presidente com o apoio do Casares. Se o São Paulo virar SAF e o Casares for o CEO, o Belmonte não vai ser presidente. Ele até pode ser do clube, mas não vai ser um presidente influente para o futebol. A outra história, que é a mais absurda, que surgiu há 2 semanas, é de que o Casares estaria apoiando, essa história é absurda, a candidatura, e dizem lá dentro que ela tinha muita chance de ganhar, da ex-mulher do Kassab, Vera Casares, agora não lembro o nome, mas é essa moça aí. E que ele apoiaria. E que isso já teria deixado o Belmonte bravo. Aí tem a história da SAF, Belmonte bravo de novo. Por isso a história do desentendimento ganhou força. Aí o departamento que é comandado pelo Belmonte diz que o dinheiro do que São Paulo vai gastar no ano que vem de futebol não vai dar. É como se ele estivesse afrontando o presidente, já que está puto da vida. Essa é a grande confusão. Aí hoje à tarde, depois disso tudo especulado, aparece uma foto com todo mundo sorridente, bonitão e amigão na mesa. Então voltamos à estaca zero das brigas políticas. Eles querem que nós acreditemos que não existe nenhuma briga política. Mas aí a gente volta ao problema anterior, que é o problema administrativo. Com briga política ou sem briga política, o São Paulo tem muita dificuldade para resolver esse problema. Com um detalhe que é o mais importante disso tudo. O rombo que o São Paulo deve formalizar agora aí no seu balanço final é de 191 milhões de reais, certo? É o maior da história. Quando o Leco chegou a 156 milhões de rombo, todos nós, eu inclusive, dissemos:
o Leco é o pior presidente da história do São Paulo. Ele quebrou o clube. Só tem uma coisa, o Leco não ganhou a Copa do Brasil, o que não gerou ao São Paulo uma premiação recorde. O Leco não fechou o dito maior contrato de publicidade da história do São Paulo. Quem teria fechado o Júlio Casares. Está tudo no condicional, porque até hoje eu não sei se é isso mesmo. Mas enfim, vamos admitir que o Leco não fechou o maior contrato de publicidade. O Leco não renegociou valores de televisão mais vantajosos. Certo? Este São Paulo do Júlio Casares até ganhou título, um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. Mas fechou o maior contrato de patrocínio da história, ganhou o prêmio recorde da Copa do Brasil até então, tem contrato de televisão bom vigente, tem outros patrocínios, tem receita de público de estádio gigantesca, histórica, e vai fechar um ano com um rombo maior que o Leco. Como é que vocês explicam? A explicação que eles têm dado rotineiramente é que o São Paulo precisou vender jogador e não vendeu. É só isso que vai resolver o problema do São Paulo? Bom, e o clube não melhorou, né? O clube não foi reestruturado, o São Paulo não tem um grande time, o São Paulo não tem investimento do nível do Palmeiras e do Flamengo, por exemplo. Do Botafogo eu não vou nem falar, que é SAF com muito dinheiro. Falando de clube, só clube associativo, que é o caso desses dois. Não, passa longe. É ridícula a comparação com a capacidade de investimento de São Paulo. E são 3 anos de mandato já. Vai para o quarto, porque o Casares se reelegeu, algo que também não podia. Ele mudou o estatuto para se reeleger. Não é isso que aconteceu? E aí, quando terminar lá na frente, qual é a perspectiva que a gente tem de que o rombo desses caras não os transformará nos piores comandantes, no caso do Casares, o pior presidente da história do São Paulo, muito pior que o Leco? Porque ele ganhou a Copa do Brasil de 2023? Mas o que fez com o dinheiro? Essa é a questão. E aí, para terminar a história, depois dessa coisa toda, o João Pedro Sgarbi trouxe com exclusividade uma informação que foi confirmada depois por Globo Esporte, por UOL Esporte, Arquibancada Tricolor e outros. O Júlio Casares fez reuniões com Evangelos... Como é que é o nome dele? Evangelos... Manirix, aí, puta, tô sem o nome dele escrito aqui. Manicris, alguma coisa assim. É o cara que está estudando comprar a SAF do Vasco. É um empresário grego que hoje é dono da SAF do Nottingham Forest, lá da Inglaterra, do Rio Ave de Portugal e do Olympiacos da Grécia. Macrines, né? Evangelos Macrines. Muito bem. E a conversa do Júlio Casares com ele foi o São Paulo estaria vendendo a sua base para este empresário, para este grupo empresarial. Pode parecer absurdo no primeiro momento, depois começa a entender a proposta. Na verdade, é algo de 60-40. Tudo que se for produzido em Cotia e o São Paulo negociar, esse cara tem uma participação e esse cara também vai buscar jogadores do mercado para fazerem parte da base do São Paulo, comprada por ele. Então, o São Paulo vai contratar, mas contratar jovens jogadores. Uma espécie de SAF da base. Tem essa possibilidade. Parece que está quase, pelo que o próprio Sgarbi falou, a coisa está tomando contornos definitivos. Será que isso não é um ensaio para virar SAF depois? Do clube do futebol profissional? Bom, se me perguntasse, eu não acharia ruim. Eu não acredito em nenhuma dessas propostas. Depois da confusão de hoje,
eu oficialmente desconfio do fundo, não do fundo da empresa, da ideia do fundo. Parecia muito boa, mas está dando toda a pinta de que o São Paulo não vai respeitar esse acordo. E aí, a solução é a SAF. A solução é a SAF, que vai colocar dinheiro, vai pagar o que você tem de dívida, vai injetar dinheiro para que você se recupere e vai montar time para você ser competitivo. É uma receita simples, você só não pode entregar nas mãos de uma SAF picareta, sem vergonha. Por isso, tem que analisar o mercado, tem que conhecer os caras, tem que investigar esses caras. Eu tenho medo porque essa diretoria de São Paulo é muito bagunçada. Muito bagunçada. O Leco era péssimo, mas eu vou fazer uma defesa não do Leco, mas do ambiente. O Raí foi um bom dirigente do São Paulo, as pessoas hoje podem reconhecer isso. E o Raí não se mete em rolo. E hoje os caras lá, cara, a impressão que eles... Eu não tô nem falando de malandragem, eu acho que não tem malandro. É gente perdida mesmo. E gente perdida, se tiver uma SAF de picareta, vai enganar essa gente perdida. Vai enganar essa gente perdida. Então o meu medo é que esse time no ano que vem não aguente o tranco, cara. Pela primeira vez na história, porque eu não tive esse medo em 2017, não tive esse medo em 2013. Nos anos 2000, nenhum. Eu participava de grupos onde o pessoal falava, aí vai cair. Mas era uma cisma que havia com o Muricy, com aquela coisa do Muricibol e tal, mas aquilo não derruba ninguém. Mas 13 o São Paulo foi perto, 17 o São Paulo foi perto. E eu não acreditei nenhuma vez. Eu achava que o caminho natural era o São Paulo reverter como reverteu a queda. Agora, pro ano que vem eu tô com medo. Mas não é porque o time do São Paulo vai piorar. É porque esses caras são muito ruins. Porque, a rigor, o fato de ter menos dinheiro não pode ser tratado como um problema. Com todos esses problemas que existem hoje, sem FDIC, sem fundo, sem a contratação sem a adesão, a absorção de um valor para sanear o clube, enfim, ainda assim o São Paulo tem receita maior que a do Fortaleza, folha maior e orçamento maior. E o Fortaleza terminou o campeonato em 4º lugar e o São Paulo terminou em 6º, assim, agarrado ali, pendurado. Se o Fortaleza consegue disputar o título com menos receita, menos folha e menos orçamento, por que o São Paulo não consegue? Porque aí você pergunta assim, tá, mas o que é que levou o Fortaleza a disputar título tendo menos folha, ou seja, jogador... A folha do Fortaleza é de 7 milhões. A folha do São Paulo é maior do que 7. É de 20 milhões. E os caras gostariam de aumentar se pudesse. Com 7 milhões de folha, o Fortaleza disputou o título. Por quê? Porque é mais inteligente que o São Paulo. Porque a gestão é melhor. Porque consegue montar elenco com jogadores que vão chegar lá, vão confiar na estrutura do clube e vão jogar. E se for olhar 7 milhões, os jogadores ganham, na média, menos que os jogadores do São Paulo. E tem jogador que preferiu ir para o Fortaleza do que vir para o São Paulo. Porque a gestão é mais confiável. O que a diretoria do clube diz, ela faz. E o Fortaleza caminha dentro da sua realidade. A realidade do São Paulo é diferente da do Fortaleza. Ela é mais rica, ela é mais opulenta, mesmo com problemas. E o São Paulo não consegue organizar um time para disputar o G4. E quem está plantando essa ideia de medo no ano que vem é a própria diretoria do São Paulo. Que ao invés de dizer, gente, vai ter menos dinheiro, mas a gente vai se organizar para que esse time dispute título, tudo. Não, a própria diretoria fica, não vai dar. Não dá para contratar. Ela alimenta isso. Essa diretoria alimenta isso. Bom, elenco do São Paulo. Tem uma barquinha aí, o São Paulo tá voltando o Orejuela, mas vai sair.
Quer dizer, vai sair. São Paulo vai pôr para negociar. Orejuela, Ray Ramos, Matheus Belém parece que está indo para Chapecoense. Quem mais que deve sair aí? Bom, Jamal Lewis já foi embora. O Santiago Longo não deve ficar. E o Galopo também não. E o Galopo é um caso à parte, porque o Galopo foi a contratação mais cara que o São Paulo fez na primeira parte do período Casares. E não deu certo. E nunca deu certo. Foi uma contratação ruim. De um jogador que ainda não estava pronto. E ninguém analisou isso. Foi uma farsa. E o São Paulo gastou o que gastou nesse cara. Cara dedicado pra caramba. Até onde a gente sabe, parece que gosta muito do clube, mas não tem condição. Não vai virar. Tá machucado de novo. O próprio clube está colocando à disposição. Para mim, o São Paulo colocar o Galopo à disposição é a admissão de um fracasso. Porque não é nem aquele jogador que chegou, explodiu e depois caiu de produção. Não. Nunca funcionou. Nunca funcionou. E especulação atual no São Paulo só do Wendel para a lateral esquerda, que seria uma boa pedida. Não é uma ótima não, viu? Não é o melhor lateral do mundo, não. É um bom lateral, à altura de substituir o Wellington e só. Não é um craque da lateral esquerda. Tenham isso em mente. E fora isso, mais ninguém. Nem o Eduardo, nem outros jogadores de meio interessantes, nem o Oscar. Que, aliás, para mim, tenho dúvidas se estaria certo também. Então que 2025 seja pouco doloroso para nós. Que esses caras tomem juízo e que cuidem direito desse clube, apesar de eu não acreditar em nenhum deles. Valeu, gente. Obrigado, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Se tiver uma bomba, eu vou voltar aqui. Mas é o que eu acho que não vai ter. E aí a gente vai se falando ao longo do período, em janeiro com certeza por aqui. Aquele abraço, valeu!